então vamos aos destaques do seu Jornal Dia com o Natanael Souza, que traz os detalhes para você aí, né, das manchetes desta sexta-feira, 29, do seu jornal O Dia, líder em credibilidade para você. Natanael. É isso, viu, Magela? Vamos aos destaques, viu? Abrindo com a informação, uma reportagem aqui da nossa repórter Isabela Lopes, que traz um dado que chama a atenção. Após 5 anos, frota de ônibus em Teresina permanece reduzida. Quase 5 anos após o início da pandemia, a precariedade do transporte público continua na capital. O sistema de transporte público, que sempre foi tema de pautas do poder público como da população, seja pela falta de ônibus, pela demora ou sucateamento, né? A pandemia da Covid-19 em 2020 complicou ainda mais a vida das pessoas que utilizam esse serviço. E a edição de hoje do Jornal Dia traz aqui a informação que, passados 5 anos, né, praticamente após o início da pandemia, o transporte público nunca normalizou e os usuários continuam sofrendo com a falta de ônibus aqui na capital. E são aí aquela situação, João Magalhães, a crise do transporte público em Teresina que vem bem antes da pandemia, né? Só que na pandemia acabou se intensificando e essa situação nunca foi normalizada. Isso mesmo, Neto, é bom lembrar. Muitas vezes a gente até esquece, mas é bom lembrar que, assim, eficiente mesmo o serviço de transporte público coletivo em Teresina nunca foi. A gente já teve, e obviamente se comparando com a situação de hoje, a gente já teve, obviamente, um momento muito melhor. O número de ônibus que circulava ultrapassava a casa dos 400. Você tinha os ônibus que circulavam por toda a cidade, mas essa história de ir para a parada de ônibus e demorar 40 minutos, isso sempre foi comum. Eu mesmo já esperei, no tempo que a gente tinha o auge do transporte público, eu mesmo já cheguei a ficar 1 hora esperando ônibus em parada. Então, assim, às vezes a gente... Hoje que nem as filas de banco, os 30 minutos nunca... Hoje a gente está numa situação ruim e tende a pensar que lá no passado era bom. Não era bom, era melhor do que está hoje. Era menos ruim, era menos pior. Mas o serviço de transporte público coletivo em Teresina nunca foi eficiente. Então, aí de fato, a pandemia trouxe um colapso para o sistema de transporte público, porque por uma questão sanitária não se tinha passageiros e obviamente que se não tinha passageiros não tinha receita para o sistema, não tinha como operar. De lá para cá, obviamente, as alternativas apresentadas não foram boas, de forma que hoje a gente tem um sistema de transporte público coletivo em que a população é insatisfeita, os trabalhadores são insatisfeitos, o poder público é insatisfeito, até os empresários estão insatisfeitos, porque obviamente se não tem passageiro não entra uma quantidade grande de recursos na operação do sistema. E é exatamente isso que faz com que a gente tenha no transporte público o maior desafio a ser enfrentado pela próxima gestão do prefeito Silvio Mendes. Quando eu falo maior problema, o maior desafio, é porque talvez seja o problema em que a solução é a mais difícil. Na saúde a gente tem uma crise grave, Magela, mas na saúde a gente consegue ver soluções, principalmente porque o próprio Silvio Mendes é um especialista na área, já demonstrou inclusive que vai saber trilhar um caminho. Eu não tenho dúvidas que na área da saúde a gente tenha, talvez no período de 4, 5 meses, uma situação muito mais, uma prestação de serviço muito mais eficiente do que a que a gente tem hoje. Agora, no transporte público, a gente não pode dizer a mesma coisa, porque as soluções, primeiro, são caras, segundo, demandam muitos estudos e planejamento, e a gente já teve aqui em Teresina, Natanael, essa experiência de se gastar muito dinheiro num modelo de transporte público e ao final não resultar em melhorias, que é a questão do Integra, né? Construção dessas estações, né? Construção aí dos terminais de passageiros, que de fato não transformou o sistema num modelo eficiente depois de se utilizar milhões de reais. Então, eu acredito que o transporte público vai continuar sendo o principal desafio da próxima gestão. A gente vai cobrar, ficar atento e esperar que as
ações desenvolvidas, que as ações executadas sejam feitas após muito estudo, muito planejamento, para que a gente não caia novamente no erro de ver o poder público investindo muito recurso e não entregando resultado para a população. Ok. Mais algo, Natanael? Só uma outra informação aqui, né, que é a manchete da edição de hoje, que o Piauí é o estado com maior falta de infraestrutura de drenagem no país. São dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que apontam que 52% dos municípios do estado não possuem o manejamento adequado, a estrutura adequada para o manejo da água fluvial, das águas pluviais, colocando o Piauí no topo do ranking nacional. Com a chegada do período chuvoso que se aproxima, um dado preocupante que traz à tona aí mais uma vez aquele problema que nós vivenciamos em muitos municípios, na capital, no interior, durante esse período de chuva, os problemas relacionados à drenagem.